Cumprimento a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus por esta, em primeiro lugar, pela vida e a oportunidade de ter que falar para os seus filhos, esperando que se encontram de boa saúde, pela sua graça, precisamente neste momento de agitação, como devem saber que o estado de emergência acabou sendo prorrogado por mais 30 dias e ainda estamos interditos de realizar os cultos. Pensávamos que talvez haveria um pequeno relaxamento, pelo menos para os cultos de 50 pessoas, mas não foi precisamente o caso. Temos ainda que esperar, mas a verdade é de que, tardando o Senhor, teremos mais uma chance, mais uma oportunidade. Alguns irmãos dos outros países ainda já começaram tendo os cultos. Esperamos também que, querendo o Senhor, teremos também uma chance. Desde que continuemos desta maneira, vamos ainda ter que continuarmos a cultar em nossas casas, continuando a escutar as cassetes e estar sintonizado, assim como acompanhar este programa, e cada coisinha será anunciada. E o Senhor é que sabe os porquês de todas as coisas. Nós como pessoas realmente não temos nenhum conhecimento quase de nada. O Senhor é aquele que conheceu todas as coisas de antemão. A partir do princípio, Deus conheceu o que seria, na medida em que Ele ordenou as coisas de antemão, e Ele se colocou ali e viu as eras na medida em que iam se desenrolando. Para nós, como pessoas, alguma dessas coisas, quando aparecem, se tornam como que um espanto, mas para Deus, Ele conheceu tudo desde o princípio. Só vamos continuar a orar nas nossas casas. Estava escutando alguém dizia que o pior ainda está por vir. E comecei a pensar que se é que o pior ainda está por vir, imaginando como essa praga já assolou, já vitimou muita gente, e a Organização da Saúde Mundial diz que o pior ainda está por vir. Realmente este mundo está acabado. A verdade é de que é pecado, não há outra coisa. Pode-se procurar saber ou procurar dizer que é isto ou aquilo, mas é simplesmente pecado, como foi dito, que não há paz para o pecador. Eu, quando ouvi esta versão de que o pior ainda está por vir, comecei a pensar realmente quando é que as enfermidades realmente terão que terminar. Fez com que eu pudesse ir diretamente no livro de Malaquias 4. É precisamente o cumprimento de Malaquias 4 é que poderá cessar com todas as enfermidades que o mundo está encarando no dia de hoje. Talvez ler aqui Malaquias 4, esse que estou a tentar
a citar, onde a Bíblia diz que porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Só este dia que virá, que vai abrasar tudo quando há, é que poderá terminar também com vírus, terminar também com germes que causam as enfermidades, que poderá purificar este mundo para o milênio. Só antes que venha este dia que vai arder como forno, que abrasará tudo, não, as enfermidades realmente não poderão terminar. E esperamos que o bom Deus possa nos ajudar, onde tudo isso poderá terminar e estabelecer um reino onde não haverá enfermidades. Porque, dizer a verdade, o mundo está agitado, amedrontado, que talvez podia-se dizer que trata-se de uma doença de colarinhos brancos que atinge a todos, seja lá civilizado até que nível. E esta manhã gostaria de continuar com a era de Filadélfia, e gostaria talvez de ter que ler a partir do versículo do capítulo 3, versículo 9. Ainda estou na página 278, onde terminamos, e gostaria talvez de falar a respeito do o julgamento do falso judeu. A Bíblia diz aqui no Apocalipse 3:9: eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. O Senhor acrescente a bênção sobre a leitura da sua palavra. Continuando, o profeta diz aqui: agora podemos notar imediatamente que este problema do falso judeu ou falsos crentes já existia na segunda era. Estes que falsamente se denominavam judeus apareceram logo após a primeira efusão da primeira era, e agora aparecem de novo na segunda era após a reforma. Sim, acabou coincidindo com aquilo que eu estava a tentar ler, onde estou a ler a minha Bíblia. Um dos maiores problemas que Paulo acabou encarando na sua era foi precisamente os judeus. Ele mesmo sendo um judeu, quando a revelação acabou raiando, e Deus o revelou que os gentios seriam participantes do reino através da cruz, ele foi indo ao redor e no meio dos gentios, trazendo um evangelho que era um pouco diferente com aquilo dos costumes dos judeus. E a maioria dos irmãos crentes que haviam querido em Cristo, no cristianismo, a maioria deles eram precisamente judeus.
Paulo ia trabalhando no meio dos gentios e estabelecendo a igreja ali e acolá. E no tempo em que ele se encontrava já encarcerado, e que foi realmente muito, muito útil para o cristianismo, porque se Paulo não tivesse sido colocado naquela condição, naquela cadeia, não teríamos tido talvez a maioria das cartas que nós temos hoje, carta aos Coríntios, aos Efésios e assim sucessivamente. Mas por causa daquela condição em que ele foi subjugado, e eu quero acreditar que foi precisamente a vontade de Deus que ele pudesse estar naquelas condições. E Deus ainda é Deus, ainda está no trono, Ele ainda manda nos assuntos humanos, e tudo aquilo que Ele queira que as coisas possam acontecer. Faz-me lembrar quando deve ser Pilato, aquele aí que estava julgando o caso de Jesus, e o Pilato tentou mostrar que ele tinha algum poder, e Jesus já acabou dizendo que não havia nenhum poder a seu posse, a não ser que tenha sido dado do Pai. E não havia outro julgamento que devia se fazer a respeito de Jesus, embora que ele quisesse o libertar, porque as Escrituras já haviam predito que devia ser daquela maneira. Só é precisamente alguma dessas coisas que nós estamos encarando neste momento de confinamento, e às vezes acabamos pensando que talvez é porque o presidente não quis, mas ele como pessoa não tem nenhum poder fora daquilo que talvez é dado. Não ser dado pode não ser uma questão de que ele pode saber os porquês, mas é simplesmente uma decisão que as pessoas às vezes se faz sem saber a proveniência da influência pela qual a decisão é dada. Naquele momento em que Paulo foi estabelecendo e finalmente ele já se encontrava na cadeia, talvez ter que ler precisamente onde eu estava lendo, no livro aqui de Filipenses, acabei apanhando uma coisa muito bonita que eu achei que talvez podia se enquadrar aqui nesse pensamento que estamos abordando a respeito dos falsos judeus. Aqui no Filipenses 3, ele falando a respeito desse problema que eu acabei de me referir aqui, e ele diz aqui, escrevendo para eles, talvez a partir do versículo 1, resta irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. A maioria daqueles irmãos, quando foram seguindo o trabalho que Paulo estava fazendo no meio dos gentios, e Paulo não estava obrigando os crentes para que fossem circuncisados. E os da circuncisão foram seguindo os passos de Paulo, obrigando os irmãos que fossem circuncisados. E a maioria dos irmãos acabaram sendo seduzidos, levados, e até que Paulo, numa dessas igrejas, acabou dizendo aos irmãos: vocês começaram no espírito, agora estão a terminar sendo circuncisados, estão a terminar na carne. Foram alguns desses judeus, porque eles sempre reclamavam
que foram eles que viram o Senhor, só reclamavam a originalidade. Talvez continuando aqui a ler. E ele diz aqui, dificilmente isto seria um facto acidental. Na verdade, não é um facto acidental. É um princípio de Satanás. Esse princípio é organizar-se e alegar originalidade. Só esses judeus, quando vinham, alegavam sendo os originais. E por alegar serem os originais, automaticamente eram dados as preeminências. E quando eram dadas as preeminências, é quando semeavam sementes eradas no meio dos irmãos ou no meio dos crentes. E então ter direitos especiais e privilégios. Deixe-me lhe mostrar, lá na era de Esmirna, essas pessoas mentiam e diziam que realmente eram judeus ou crentes, quando seguramente não eram. Eles eram da sinagoga de Satanás. Eles eram o grupo organizado de Satanás. Porque foi nesta era que vimos o começo de homens no ministério assumindo uma liderança não autorizada sobre seus irmãos ministrantes. É onde apareceu questões, talvez ele diz aqui, bispos estabelecidos em distritos sobre anciãos. A próxima coisa que vimos foi que na terceira era havia definitivamente um lugar chamado trono de Satanás. Essa era nos deu o casamento da igreja com o Estado. Com o poder do Estado, lhe dando suporte, a igreja era literalmente e fisicamente invencível. Acho que todos nós sabemos, foi precisamente no tempo de Constantino. Porém, Deus quebrou esse domínio, apesar do poder do Estado, e a reforma trouxe grande luz. Mas o que aconteceu? Os luteranos se organizaram e se juntaram com o Estado, e novamente vemos a sinagoga de Satanás manifestada nesta sexta era. Aquilo que aconteceu precisamente na Alemanha. Aquele reavivamento todo acabou incluindo o Estado, de tal modo que os luteranos acabaram se casando também da mesmíssima maneira que aconteceu lá durante o Império Romano. E ele diz, agora, evidentemente este grupo sinagogal não diria que é de Satanás. Não, Senhor. Eles dizem que são de Deus, mas mentem. Porque aquele que é um verdadeiro judeu, isso é o que eles alegavam ser, é aquele que é judeu interiormente, no espírito. Porque se eles são falsos judeus, significa que são como Judas. E ele diz, são como Judas. São como Judas 19 diz, que não tem o espírito. Os filhos de Deus são nascidos do espírito. Talvez podia se comentar ali. Acabamos chegando neste canal em que os só chamados ou os chamados cristãos acabam sendo como que divididos em dois grupos. Talvez diríamos que realmente dois grupos, como foi no caso das 10 virgens. Haviam 10 virgens e as 5 eram prudentes. E a prudência foi de ter o azeite e a imprudência foi precisamente de não ter o azeite. Acabamos realmente chegando neste ponto em que há um grupo
que é precisamente chamados cristãos, mas cristãos nominais, simplesmente por nome, como estamos a ver aqui, que aqueles que são judeus deveriam ser judeu no interior, aquele que foi enchido do Espírito Santo. Só acabamos deparando aqui com uma situação em que isto acaba entrando também no meio do cristianismo, onde deparamos com um tipo que é simplesmente cristão nominal. E deparamos também com a minoria, que são verdadeiramente cristãos porque têm o Espírito de Cristo, porque são nascidos do Espírito. E isto aqui podia-se talvez levar a partir das eras até precisamente onde nós estamos. E esses todos, como estamos a ver aqui, vão caminhando juntamente. Dificilmente um pode dizer quem é quem, mas chegar-se a um momento em que poderá se conhecer quem é quem na verdade. Veja, os filhos de Deus são nascidos do Espírito, porque aquele que é nascido do Espírito é que é filho de Deus. Aquele que não é nascido do Espírito não é filho de Deus. Da mesmíssima maneira que qualquer filho que não tem o sangue de um determinado pai não é filho daquele pai. Estes não têm o Espírito, portanto não são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que têm o Espírito de Deus. Muitas das vezes acabamos já como que generalizar. As pessoas pensam que todo mundo é filho de Deus. Até mesmo as pessoas que nem professam sequer cristianismo pensam que são também filhos de Deus. Mas não é a verdade. Os filhos de Deus são aqueles que são nascidos pelo Espírito de Deus. É a única relação espiritual que você tem com Deus quando você é nascido pelo seu Espírito. Por isso a Bíblia diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de pecado e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando uma pessoa recebe o dom do Espírito Santo, é quando na realidade se torna um filho inseparável de Deus. E quando é filho, que garantia isso traz para uma alma? Quando sabe que está conectada espiritualmente com Deus. Se houvesse uma maneira de fazer um teste, podia-se provar através do sangue espiritual, através do Espírito que jaz naquela pessoa que realmente ele é filho de Deus, nascido de novo. Meu Deus, aqui está a obrigação de ter que ser nascido de novo. Porque aquele que não é nascido de novo não pode ver o reino do céu. Porque não é filho de Deus. Da mesmíssima maneira que para você pertencer a uma família, para você pertencer à família pela qual você pertence, foi através de um nascimento. É também através de um nascimento espiritual em que você pode pertencer a Deus.
ou ser da família de Deus. E quando o arrebatamento acontecer, só será para os filhos de Deus, não para todos aqueles que se chamam ou que são chamados cristãos, mas simplesmente para os filhos de Deus, aqueles que foram nascidos do Espírito de Deus. E realmente não há razão, amado irmão, de você continuar sendo um cristão nominal. Você não se torna cristão porque talvez leu a Bíblia, ou segurou a Bíblia, ou foi na igreja. Você se torna cristão na realidade quando você é nascido de novo. Quando você é nascido de novo, há uma mudança total. Eis que o velho homem tem cessado de viver e o novo homem tomou conta. Dali para mais adiante, a sua natureza foi transformada. Os seus desejos. Faz-me lembrar quando Paulo foi chamado, acho que ali onde eu estava a ler, como ele mostra que o mundo se tornou esterco para ele, da maneira que ele via o mundo. Ele via o mundo como, diríamos, esterco ou excremento. O mundo já não tinha valor, já tinha perdido o seu valor, a sua atenção, os seus propósitos, motivos, objetivos de viver. Ele vivia simplesmente para servir a Deus. Talvez enquanto que estamos ali neste pensamento, meu Deus, este mundo está como que bem desnorteado. Já perdemos todo o fundamento, toda a base, todo o princípio. O princípio mesmo da criação, a razão pela qual Deus criou o homem. Porque a verdade, como o sábio Salomão dizia, que tudo é vaidade. A única coisa é temer o Senhor e o servir. O homem foi criado para servir a Deus. Parece que as nações, as pessoas poderiam ter uma pequena ideia de saber que a coisa principal é adorar a Deus. O resto daquilo que a gente faz é complementar, mas o objetivo principal pela qual o homem foi colocado aqui na terra é para adorar a Deus. E este objetivo que Deus tinha, que Deus tem, a razão de ter criado o homem, parece que realmente foi perdida. E já as nações, as pessoas dão primazia a outras coisas fora de adoração de Deus. Eu estava pensando quão bom é o nosso Deus, o conhecedor de tudo e o conhecedor de todos. Falávamos uma vez com alguns irmãos, foi precisamente na semana passada ou no domingo passado, estávamos a falar a respeito de mais de um tempinho que a nossa nação teve que parar e olhar o que aconteceu aos 45 anos atrás, depois da nossa independência. E eu estava pensando que foi realmente um momento muito bonito quando o país conseguiu a sua independência. Eu ainda lembro, éramos rapazes na altura dos seus, tínhamos 11 anos, eu tinha 11 anos, melhor dizendo, na altura. Eu lembro a agitação que foi trazida precisamente na nossa zona, na nossa localidade. Todo mundo havia sido arrastado de onde se encontrava para esta localidade. E
um grande alvoroço. Todo mundo estava agitado, esperando 0 hora, onde a bandeira ia ser alçada e tudo mais, e as armas iam sendo disparadas e ia se declarar uma nação. E eu ainda lembro como miúdos, os pais tentavam nos controlar e sumíamos no meio da multidão e tudo mais. E os bois morreram e tudo mais. Uma grande agitação. Havíamos conseguido reaver a nossa pátria que havia sido levado pelos vindouros. E eu comecei a pensar que se é que aquilo trouxe uma tal alegria, embora não sendo uma alegria interna, uma alegria que talvez que foi uma alegria temporária, mas trouxe uma tal agitação. O que vai ser naquele dia quando o crente verdadeiro reaver tudo aquilo que ele perdeu? Porque a verdade é de que o cristão, que é realmente o dono original da terra, algum desses dias ele possuirá o reino, como foi dito. A Bíblia bem diz que o reino desta terra se tornará de Messias e os seus santos. Eu comecei a imaginar que isso vai ser uma grande alegria jamais vista. E não uma alegria temporária, mas uma alegria permanente que perdura para sempre. Eu comecei a pensar como as próprias independências em que as nações estão a desfrutar hoje havia sido precisamente preditas pelo Senhor Jesus Cristo quando esteve aqui na terra. E eu lembro uma vez quando estava a se falar, e ele acabou falando precisamente da figueira, como ia brotar, e falou a respeito das outras nações, como também iam brotar. E se você for a ver, a figueira foi uma das primeiras nações a brotar, a ganhar sua independência. E a própria independência por Jesus foi colocado como sinal do fim. Porque Jesus disse que o fim seria quando a figueira brotar e as outras nações também brotassem. E as independências que as nações estão gozando hoje foi colocada como sinal da vinda do Senhor. Talvez alguém diria, mas o pastor está a dizer que Jesus teria falado a respeito da nossa independência? Sim, Senhor. Porque não devemos esquecer, é verdade que essas verdades foram perdidas e as pessoas estão como que no ambiente em que perderam o conhecimento das coisas reais, daquilo que aconteceu e aquilo que vai acontecer e aquilo que está acontecendo. Porque a verdade, Jesus sendo Deus em forma humana, não devemos pensar, quando se fala de Jesus, pensar talvez, imaginar um filósofo ou um simples profeta. Estamos a falar do verdadeiro Deus, a plenitude da divindade corporada. Quando Deus, que criou os céus e a terra, se tornou pessoa. E Ele, conhecendo tudo e todos. Eu estava a ler essa parte que dizia que sempre que Jesus deparasse com uma pessoa, qualquer pessoa, ele não precisava que alguém talvez lhe apresentasse que, Senhor, apresento aqui o meu amigo, esse meu amigo chama-se fulano, beltrano, de tal. Não havia necessidade, porque logo que a pessoa parasse em frente de Jesus, Jesus já sabia que esse fulano, de lugar X, ele conhecia todos e tudo. Ele não precisava de ser dito nada, porque ele conhece tudo.
E ele podia predizer o brotar da figueira, o brotar das nações, independência de Israel, independência de outras nações, porque ele conheceu tudo de antemão. E ele sabia como as eras iam se desenrolando até o fim que nós estamos a viver. Por isso, amado, esse tempo que nós estamos a viver no tempo do fim. Isso aqui não vai voltar, isso já foi embora. Como eu acabei de me referir às próprias independências das nações. Como eu dizia da última vez, que quase não há nenhuma nação que ainda está colonizada. Tudo isso foi ao encontro daquilo que Jesus profetizou que seria nos últimos dias. Agora, se é que o que ele disse cumpriu-se na íntegra, será que o arrebatamento é que não vai acontecer? Será também cumprido na íntegra, não vai faltar. Por isso, não basta, irmão, ser simplesmente um cristão nominal, um crente da mensagem nominal. Só dizer que creio na mensagem e você não recebeu o Espírito que trouxe a mensagem. Porque o Espírito que trouxe a mensagem, que é o Espírito de Jesus Cristo, deve habitar dentro de você. E quando esse Espírito habita dentro de você, automaticamente ele lhe dá uma maneira de ver as coisas de acordo com a palavra de Deus. Deixa eu continuar a ler aqui. Sim, estes não têm o Espírito e, portanto, não são filhos de Deus. Não importa quão fervorosamente protestem e ao quanto se esforcem para tentar provar que eles estão mortos. Eles são filhos da organização. Estão faltando os verdadeiros frutos. Eles estão edificados sobre seus próprios credos, dogmas e doutrina. E a verdade não está neles, porque têm tomado seus próprios conselhos acima da palavra de Deus. É quando você tenta citar alguma coisa que... você sabe que a Bíblia diz que mulher não pode pregar, e a pessoa volta atrás para a sua própria denominação e diz, mas na nossa igreja não proibimos mulher para pregar. As pessoas acabam de tomar suas próprias igrejas como fundamento para a sua própria fé, como a base onde ancoram a sua fé. Enquanto que a fé genuína deve se ancorar naquilo que a Bíblia diz. Porque os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus nunca passará. E ele continua dizendo, deixa-me mostrar-lhe o que tenho procurado ensinar o tempo todo sobre as duas vinhas, que vêm de 2 espíritos diferentes. Tome o exemplo de Jesus e Judas. Desta vez, Jesus era o Filho de Deus. Judas era o filho da perdição. Deus entrou em Jesus, Satanás entrou em Judas. Jesus teve um ministério pleno do Espírito Santo, pois como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38 diz, porque Judas foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Atos 1, 17. Mateus 10, 1. E
chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Aquele espírito que estava em Judas acompanhou todo o ministério de Jesus. Então ambos chegaram à cruz. Jesus foi dependurado sobre a cruz, dando de bom grado sua vida pelos pecadores, e encomendou seu espírito a Deus. Seu espírito foi para Deus e depois foi derramado na igreja no Pentecoste. Porém, Judas enforcou-se e seu espírito voltou para Satanás. Mas após o Pentecoste, aquele mesmo espírito que estava em Judas voltou para a falsa vinha, que cresce bem juntamente com a verdadeira vinha. Meu Deus! E o homem aqui na terra é sujeito à influência de um desses dois espíritos. O homem como homem, ele é sujeito, é guiado, é influenciado. Por isso eu estava a dizer que nada que o homem pode fazer por si próprio, fora da influência que está a sua própria atrás. Sim, talvez voltando um pouco, quando estava a se referir a respeito de Jesus sendo mesmo o Deus da criação, seria talvez um pouco difícil e pareceria talvez ridículo alguém pensar que, parar mesmo, imaginar, ter uma ideia de que talvez ser ciente e claro na mente humana de que Jesus é que criou Moçambique. Pode ser muito difícil para alguém compreender, mas dizer a verdade, este mundo foi criado por Jesus, inclusive o nosso país. Tudo aquilo que as nações têm hoje, estamos a falar de tipos e tipos de recursos que talvez a graça não merecida de Deus deu a cada nação. Vai ver que aquela nação dispõe desses recursos, daquilo e aquilo mais. Foi simplesmente a graça de Deus dando-nos essas coisas que devíamos parar e inclinar as nossas cabeças e agradecermos a Deus e adorarmos a Deus que tem nos dado tudo que nós temos como recurso e procurarmos usar condignamente esses recursos para o bem da palavra de Deus. O que seria se tudo isso estivesse a ser usado para fomentarmos a palavra de Deus, para levarmos a cabo a missão, para que todo mundo pudesse ser salvo? Mas não é isso que nós estamos já a ver. Da mesmíssima maneira que os colonos, quando vieram, começaram a levar os recursos para o fim deles. É precisamente isso que estamos num mundo como que atrapalhado, um mundo que perdeu, desnorteado, que perdeu o objetivo pela qual essas coisas foram feitas. Da mesmíssima maneira que estávamos a falar sobre derramamento do Espírito, quando se derramou o Espírito para os missionários terem que sair com a palavra de Deus para ir pregar, alguns aproveitaram aquele derramamento para seus fins alheios. Usaram aquele derramamento para vir aqui na África, colonizar, procurar recursos e tudo mais. Mas aquele Espírito havia sido derramado por bem, para levar as pessoas, para ungir as pessoas para poderem ir, para dar às pessoas as boas novas de saber que alguém morreu em seu lugar. A melhor notícia jamais
a entrada nos ouvidos humanos. Quando alguém compreende com uma revelação genuína de que realmente Jesus tomou o meu lugar, onde eu deveria ter ido ao inferno, ele foi ao inferno em meu lugar. Onde eu deveria ter perecido por causa dos meus pecados, ele morreu em meu lugar. Quando alguém compreender a essência disto, o valor da cruz, é quando o mundo torna-se estérico, como Paulo acabou dizendo. Tudo acaba a perder valor. Mas as pessoas dão valor às coisas deste mundo por falta da revelação do amor genuíno de Deus. É quando as pessoas dão valor e bebidas. Assim, neste momento de confinamento, há quem está ansioso que talvez pudéssemos chegar a um momento em que o confinamento termine para que os bares e esses lugares noturnos fossem abertos. E ele ainda dá valor a essas coisas. Essas coisas perdem valor quando você capta a visão daquilo que a cruz fez. E hoje estamos confinados nesta condição que eu estava pensando que é o que o pecado acabou colocando. É o que o pecado, são os efeitos do pecado na humanidade. Eu comecei a pensar que hoje, para você sair, para você andar, tem que andar já mascarado, fechar boca, fechar nariz, não pode pegar os seus olhos. E já estamos ali, boca fechada. E todo mundo já está a parecer, não sei, animais de outro planeta. Focinho assim como porcos. Por causa de pecado. Cada tipo de máscara aqui. E às vezes quando você vê alguém, você começa a ver, meu Deus, veja o que o pecado sujeitou à humanidade. Oh, como o crente devia esperar com toda a ansiedade que aquele dia pudesse vir, o dia da grande libertação. O momento em que vamos ser tirados desta marasma em que estamos nela. E sermos colocados num reino onde não haverá enfermidade, onde não haverá morte, onde não haverá guerras, onde não haverá nem sequer uma procissão de homens e mulheres que vão ao cemitério. Todos nós, por um período de 1000 anos, vamos viver sem que haja um que foi enterrado. Meu Deus! E dali a eternidade será introduzida. Talvez voltando para esses 12 espíritos. E esses 12 espíritos estão atuando até o dia de hoje na Terra. Veja como o mesmo espírito, quando Judas Iscariote esteve aqui na Terra, quem podia ter imaginado que aquele homem estava induzido, estava cheio, havia sido ungido, era o porta-voz do diabo. Quem poderia ter imaginado isso? Ninguém poderia ter imaginado. Mas ali estava Judas Iscariote, Satanás em carne humana. Da mesma maneira que Deus estava em carne humana, na pessoa de Jesus, Satanás também estava em carne humana na pessoa de Judas. E o diabo, e as pessoas não sabiam nada. As pessoas não sabem nada, dizer a verdade. Eu descobri que pessoas não sabem nada. Independentemente do seu nível de escolaridade, pessoa como pessoa não sabe nada. Há muita coisa oculta que as pessoas não têm conhecimento. A realidade, os factos da vida e factos espirituais da vida, as pessoas não sabem nada. Estamos a falar aqui da independência que foi profetizada. Quantas pessoas sabem que isto aqui
é aquilo que Jesus já havia predito. A gente estamos a ver o que está em frente dos nossos narizes. Não temos essa graça de voltar e ver que isto aqui é o cumprimento das Escrituras. Os nacionalistas pensaram que era simplesmente desejo de libertar as suas pátrias. Mas por atrás já havia uma escritura influenciando as pessoas. Oh, meu Deus. Deixa a gente continuar. Mas nota, o espírito de Judas nunca chegou ao Pentecoste. A Judas, ele foi na igreja, se tornou até tesoureiro, e ele estava com aquela bolsa de dinheiro. Era para que ele pudesse ser confiado a esta responsabilidade, é porque talvez tenha mostrado algumas virtudes positivas. Todavia, ele não foi até o Pentecoste. É a linha de separação. A semente de serpente nunca irá até o Pentecoste. Nunca irá à frente até receber o batismo do Espírito Santo. A semente de serpente pode ir na igreja, pode ser batizado, pode fazer tudo o que a religião requer, mas você não vai arrastar até receber o Espírito Santo. Quando você tenta encher com o Espírito Santo, ali não vão se concordar. Para ele não tem assim uma grande importância. Para ele o que se importa é ser membro de uma igreja. Como Caim, que também construiu a igreja dele, o altar dele para adorar a Deus. Mas ele era voide do Espírito Santo. Não tinha a revelação que o seu irmão tinha. Veja, Judas nunca chegou ao Pentecoste. Cada crente, para você ser cristão, independentemente de quem você é, que seja padre, que seja bispo, que seja pastor ou arcebishope, seja lá que seja presidente, ministro, secretário das Nações Unidas, não sei lá, da SADC ou da União Europeia, para você ser cristão, tem que chegar ao Pentecoste. Chegar ao Pentecoste é receber o batismo do Espírito Santo. É que faz de você uma nova criatura. É o que faz de você ser filho de Deus. Isso retira você de ser candidato do inferno. Porque, irmãos, este mundo em que nós vivemos, estamos interagindo, subimos os chapas com candidatos do inferno em todo lado. Mas quando alguém vai ao Pentecoste, prepara-se, arrepende-se, confessa o seu pecado, é batizado corretamente em nome do Senhor Jesus Cristo. E tem que se arrepender, arrepender-se de verdade. O profeta diz que as pessoas não recebem o Espírito Santo porque não se arrependem corretamente quando são batizadas. Acaba entrar no batismo um pecador seco e sai um pecador molhado, sem que haja nenhuma diferença que aconteceu no seu interior. E aquilo acaba não surtir o efeito desejado. Mas quando alguém para e se arrepende, arrepender-se. Porque a verdade é que as pessoas, como eu falava com alguns irmãos, dizia, pessoas têm segredo. Pessoas têm segredo. Faz-me lembrar, ouvindo uma história de uma tal senhora que saía de Mutarara, carregada de crocodilo, que parecia filho que não
Não se amamentava, nem chorava, nem o quê. Era segredo dela. Ninguém sabia. Mas estava ali nas suas costas. Os filhos dos outros eram amamentados, eles choravam por causa do movimento, agitação ali, acolá, mas aquele crocodilo estava aí, bem quieto. E ninguém sabia, mas era segredo dela. Pessoas têm segredo. E quando você se arrepende, a vida, dizer a verdade, a vida de um cristão deve ser uma vida bem aberta, onde não há nenhum segredo. Já se arrependeu tudo. Meu Deus. Estou como que um pouco... comecei a que hora, não? Não sei se está controlando o nosso tempo. Mas nota, o espírito de Judas nunca chegou ao Pentecoste. Já usamos 55? Ok, obrigado. Ele nunca seguiu até receber o Espírito Santo. Judas Iscariote nunca chegou até receber o Espírito Santo. Ele não podia, mas o que esse espírito de Judas buscava? O que ele buscava, então, se ele não estava atrás do Espírito Santo? Por que ele estava naquele lugar? Por que ele estava naquela igreja? Se você não está atrás do Espírito Santo, por que você está na mensagem? O objetivo de estarmos na mensagem é para recebermos o Espírito Santo. Porque a mensagem nos traz no caminho correto, onde somos corretamente batizados para recebermos o Espírito de Deus, que é o batismo do Espírito Santo. Agora, se é que ele não queria chegar lá, o que ele buscava? Ele buscava a bolsa de ouro. Ele estava atrás de dinheiro. Pessoas têm objetivo. Não quer dizer que ele sempre dizia que eu estou aqui por causa de dinheiro. Eu estou aqui por causa de... Não, ninguém sabia. Era uma agenda dele, privada. Mas sempre a inclinação dele se via que esse senhor, tudo que estamos a fazer aqui não está no seu coração. Eu lembro uma vez quando aquela mulher acabou usando aquela alabasta de unguento. Ele foi mexido. Ai! Estão a usar este unguento, este perfume muito caro que a gente podíamos vender e darmos dinheiro aos pobres. E a Bíblia diz que não era questão mesmo de pobres, mas é que aquela bolsa de dinheiro tinha um furo pela qual ele tirava dinheiro. Está a ver? O objetivo dele era dinheiro. O objetivo dele era dinheiro. Sabe, oxalá que Deus possa nos ajudar neste momento e ajude também todos aqueles que estão nos ouvindo neste instante para acertar, sintonizar os nossos objetivos para que todos eles sejam objetivos corretos. Estar na mensagem. O objetivo fundamental da nossa estadia na mensagem deve ser para recebermos o batismo do Espírito Santo, que é Ele que vai nos dar graça para sermos arrebatados. Não estamos na mensagem à procura de rapazes, nem procurando meninas, nem procurar riquezas. A mensagem é daqueles que estão à procura do Espírito de Deus. Se você está na mensagem por causa de outras coisas fora do Espírito Santo, você está no lugar errado. Sim, veja como ele amava o dinheiro. Como ele amava aquela bolsa de dinheiro. Até que finalmente acabou vendendo o Senhor por causa de dinheiro. Talvez enquanto que ainda estamos ali,
Nós sabemos que o profeta disse-nos que tem que ter muita cautela com essas 3 coisas: dinheiro, mulher ou homem. Porque não vamos só dizer que mulher por aqui. Algumas são mulheres que também não vão, que têm a tentação oposta. Só essas 3 coisas: dinheiro, não só para pessoas que têm dinheiro, até para pessoas que não têm dinheiro, mulher, fama, popularidade, querer ser visto, fazer coisa para ser aplaudido. Veja, Judas Iscariote queria dinheiro. Ele ainda ama o dinheiro, porque veja que ele ainda ama o dinheiro. Ele quem? O mesmo espírito que estava dentro dele ainda está dentro de algumas pessoas hoje. Se ele ama, se ele anda por aí no nome de Jesus, fazendo prodígio e conduzindo grandes reuniões, ainda assim dá mais importância ao dinheiro e às construções e à instrução e a tudo mais que tenha um conceito material. Tudo que tem conceito material lhe arrasta. O objetivo dele é de dinheiro. Uma coisinha, dinheiro. Uma coisinha, oração, dinheiro. Casamento, dinheiro. Ora, temos isso, temos esse programa, temos aquele programa, temos aquele programa. Paga isso, paga aquilo, paga isso. Até que algumas das igrejas acabaram por ATM na porta da igreja. Judas Iscariote. O que é importante, a coisa fundamental para eles é dinheiro. Não é a salvação das almas. E quando é uma pessoa que também, veja como essas coisas acabam funcionando. As pessoas que vão nesses sítios onde o sermão principal é materialismo ou dinheiro, são pessoas que também são materialistas, amigo das coisas, do dinheiro também. E lá, faz-me lembrar deste outro irmão que acabou perdendo o seu carro. Chegou numa dessas igrejas que talvez não vou mencionar aqui. Disseram, se você entregar o seu carro, Deus vai te dar 2 ou 3. Ele entregou o primeiro carro, bonito, 4x4. O carro foi embora da igreja. Esperou. O carro, nem carro que entregou, nem os outros que haviam sido prometido apareceram. Tinha que levar mais um outro. Há pessoas que até perderam casas, dar casa à igreja, com a intenção de que vai ser dado 2 ou 3. Meu Deus, essas coisas, Deus não opera desta maneira. Deus nunca pede você aquilo que Ele não lhe deu. Ele só pode lhe pedir um pouco depois de ter lhe dado. Mas as pessoas vão nesse sítio porque também são amantes de dinheiro, como Judas Iscariote. Mas, amados irmãos, o nosso coração, a nossa preocupação, devemos perder sono, perder refeições, perder tudo à procura do batismo do Espírito Santo. Faz-me lembrar daquele homem Jacó. Aquele homem tinha que fazer tudo ao seu alcance para conseguir a primogenitura que representa o batismo do Espírito Santo. Neste momento, as aulas daqui a pouco dizem que vão começar. Você vai começar a pensar já que aquele momento em que eu estava em casa, poderia ter jejuado e pedido, talvez lutado até que Deus
mexesse com o Espírito Santo. Porque, dizer a verdade, sem o Espírito Santo, tarde ou cedo, essas três coisas vão lhe agarrar: mulher ou homem, dinheiro e popularidade, que é fama. Mas Jacó, ele fez tudo para colocar a sua mão no batismo do Espírito Santo, na primogenitura. Ele fez tudo quando ainda estava na barriga da sua mãe. Quando ele não conseguiu, saiu, foi nascido, continuou ainda com seu objetivo de querer ter a primogenitura, que é o batismo do Espírito Santo. Uma alma predestinada nunca vai repousar até que seja cheia do Espírito Santo. Você pode lhe dar o que você quiser lhe dar, mas não vai lhe saciar até que seja preenchida o seu vazio com o Espírito Santo. Ele vai fazer tudo, vai jejuar, vai orar, vai ler, vai confessar, vai se acertar, até que o batismo do Espírito Santo lhe encha. Até que o Espírito Santo caia na vida dele. É dali que ele poderá respirar ao fundo e descansar. Porque tudo que nós temos é vaidade. Dinheiro vai acabar, popularidade vai acabar, mulheres também vai acabar, tronos, chefias, seja lá o que você for a pensar a respeito, tudo vai acabar. Este mundo é traiçoeiro, este mundo é enganoso. Algum desses dias você estará sozinho, vai morrer sozinho. Não seja enganado por amigos e amigas. A vida, a salvação é individual. Procure a sua salvação com temor e tremor, porque algum desses dias você vai precisar de Cristo. Dinheiro não vai te ajudar. Dinheiro não vai te ajudar. Tronos não vão te ajudar. Escolaridade não vai te ajudar. Você vai sair da terra sem nada dessas coisas. A única coisa que você vai levar é a natureza. E se a sua natureza não era a natureza da palavra de Deus, é ali onde você vai descobrir que fez um erro tão grave. Este mundo já enganou a muitos. Já houveram grandes homens que pensavam que isso não ia terminar. Mas isso aqui termina, isso aqui vai terminar. E você, algum desses dias, você vai terminar. E a sua alma, o que fará então? Onde irá a sua alma? É onde vai cair numa escuridão densa. Nem para trás, nem para frente. O corpo já não pode te receber, não fez as pazes com Deus, você também nem à frente não pode ir. É quando vai começar a mergulhar nas profundezas da escuridão palpável. Vai gritar, vai chorar, angustiar-se, ninguém poderá lhe ajudar naquele momento. Meu Deus, oxalá que os homens pudessem procurar o batismo do Espírito Santo quando ainda pode ser encontrado. Antes, talvez, do Cordeiro sair no trono da intercessão. Meu Deus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Estamos ainda a falar a respeito de Judas Iscariote. Está a ver? Tudo aquilo que ele vai fazer, milagres e tudo mais. Observe bem esse espírito que está neles e não seja enganado. Judas circulou como um dos 12, e fez milagres também. Porém, ele não tinha o Espírito de Deus como propriedade sua. Não tinha o Espírito de Deus como uma propriedade que habitava internamente na sua alma. Tinha o Espírito simplesmente como
como que uma unção para operar milagre, mas não como uma propriedade, que mudou a sua natureza. Ele tinha de fato um ministério. Ele nunca chegou ao Pentecoste, porquanto não era semente verdadeira. Ele não era um verdadeiro filho de Deus, não o Senhor. É dessa maneira, agora mesmo na sinagoga de Satanás. Não seja enganado. Você não será enganado se você for um dos escolhidos. Sim, Jesus disse que você não seria enganado. Meu Deus. Sim, estas pessoas dizem que são cristãs, mas não são. 99% dos seus chamados cristãos ao nível mundial são mentirosas. A percentagem do cristianismo é muito, muito pouca. Muito pequena, reduzida. É quase como aquele assunto que aconteceu em Sodoma e Gomorra, quando o fogo estava prestes para cair. Procuraram 10 só não apanharam, 10 justos numa cidade. Não quer dizer que não havia pessoas aí que iam nos templos. A percentagem de um cristão verdadeiro é algo muito raro de se encontrar. Não estamos a falar de cristãos nominais, não. Nominais já, todo celeiro está repleto deles. Mas cristão, que Deus diz que este aqui realmente é cristão, são raros. Deixa eu terminar com esta parte aqui. E eu farei que venham e adorem, prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Primeiro, e ele coloca aqui 1 Coríntios 6, 2, onde a Bíblia diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não haverá apenas 12 apóstolos sobre 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Mas os santos também julgarão o mundo. Amém. Este mundo será julgado. As pessoas não estão cientes de que vão ser julgadas. As pessoas não sabem que vão ser julgadas. Toda a sua mania vai acabar no dia do trono branco. Todo o dinheiro que você roubou, todas as pessoas que você matou, os abortos clandestinos e oficiais, tudo que você fez, não pode pensar que não há um olho que vê isso. Há um olho que vê tudo, nem aquilo que você está fazendo, numa escuridão densa, no buraco. Há quem está vendo, há quem cuja a presença não há nada oculto. Ele conhece todos os homens. Mas como eu espero com ansiedade daquele dia quando os homens serão julgados, onde vamos ouvir questões que talvez hoje não sabemos, como que foi aquele assunto, como que Beltrano e Fulano morreu, talvez fez-se inquérito, não conseguiram as razões da morte daquela pessoa. Morreu este, morreu aquele, assim sucessivamente, e ninguém sabe. O mundo não sabe como que as coisas aconteceram, as pessoas não sabem. Naquele dia essas coisas todas serão esclarecidas. Não haverá nenhum lugar obscuro que não será exposto abertamente. Este mundo será julgado e você também será julgado.
mas aqueles que aceitarem o julgamento da palavra de Deus hoje. Sim, deixa eu continuar por um tempinho, para ter que terminar. É aí quando estes que alegam pertencer a Deus e alegam que Deus os ama, descobrirão exatamente quem é filho de Deus e quem é amado, quem é amado. Quem é amado do Filho. Naquele dia vai se descobrir quem era quem, afinal de contas. Hoje em dia estamos como que, talvez, numa panela ou num saco e estamos aí todos agitados, ninguém sabe quem é esse. Diz, nós é que temos a verdade. Alguém diz, a verdade é aquela, a verdade é esta. Mas naquele dia, abertamente vai se dizer que esse grupo era a sinagoga de Satanás. Os tais profetas que a gente talvez hoje em dia conhecemos ao nível nacional, que temos um profeta X, esses abertamente serão dito que esses eram parte da sinagoga de Satanás. Abertamente. É aí quando estes que alegam pertencer a Deus e alegam que Deus os ama, descobrirão exatamente quem é filho de Deus e quem é amado do Filho. Sim, esse dia está vindo, quando isso será manifesto. Estes que são agora governando o mundo até certo ponto, e que durante a última era edificarão uma imagem à besta, através da qual realmente governarão o mundo. Um dia serão humilhados quando Jesus vier com seus santos para julgar o mundo em justiça. Quando Jesus vier, ora venha, Senhor. Eu tenho um pensamento muito glorioso a respeito da segunda vinda do Senhor. Que este dia pode ser amanhã, quando o Senhor virá para levar a sua igreja. E tudo terminará. Aqueles que reclamavam que são de Deus serão expostos abertamente. Todo mundo, cada um será colocado na balança e achado em falta. E os santos, aqueles que aceitaram para serem julgados pela palavra, não vão encarar o julgamento naquele dia. Sim, já estou terminando. Deixa eu terminar dizendo isso. Jesus vier com seus santos anjos para julgar o mundo em justiça. Julgar em justiça. Não só julgar enquanto que o magistrado, o bolso do magistrado está repleto dos dinheiro que a pessoa trouxe e ele está a julgar não segundo as leis, mas segundo o dinheiro que entrou no bolso dele. Este mundo que nós estamos a viver, sabe? Este mundo não presta. Não presta. Já transferiu tanto na conta do magistrado, do juiz, essas coisas todas, e o juiz já está julgando inclinado para o bolso que está cheio de dinheiro. Mas a justiça verdadeira será estabelecida na terra. Não há justiça em nenhum lugar aqui na terra. Sim, não há. É exatamente isso que vimos em Mateus 25, quando todos os que perderam a primeira ressurreição
estarão diante do juízo, do juiz e da sua noiva. Todos aqueles que perderam o arrebatamento, a primeira ressurreição, estarão ali patente. Não haverá nenhum lugar pela qual você se esconder. Não haverá nenhuma justificação. Não haverá a quem você corromper para suavizar o seu assunto. Não haverá nenhum advogado sequer para parar em seu lugar. Meu Deus. Mas essa noiva aqui, que estará ao lado do juiz, julgando o mundo, é aquele povo que ouviu a palavra de Deus, arrependeram-se de verdade e saíram do mundo. Sair do mundo, da atmosfera mundana, diabólica, atmosfera de pecado, amigos pecaminosos, fumante de surunga, aqueles amigos diabólicos que trazem influência diabólica, amigas que só podem induzir para o erro, sair nessa atmosfera diabólica e entregar a sua vida a Deus e deixar a palavra julgar o seu caso quando ainda é hoje. Oh, eu quero que o meu caso seja julgado quando ainda é hoje. Eu não quero ser julgado naquele dia. Para isso, irmão, não pode esquecer, este é tempo de a gente entrarmos na refinaria onde somos refinados, onde todo tipo de pecado é tirado de nós. Irmão, ser irmão, cheio do Espírito Santo, irmã, cheia do Espírito Santo, jovem, cheio do Espírito Santo. O objetivo pelo qual fomos chamados para vir na mensagem não é para o resto dessas coisas que a gente acabamos dando mais valor. O objetivo fundamental é para a gente receber o Espírito Santo, para nos dar direito de estarmos ao lado do juiz naquele dia, julgando o mundo. Talvez todas nossas cabeças inclinadas para o chão. Parem um pouco, pensem. Lembra-se de Judas Iscariote, que fez parte. Que privilégio Judas Iscariote teve de andar com Deus. Mas ele pensou que aquilo aí se tratava de questões naturais, de benefícios materialistas, benefícios materiais. E ele não captou a visão que toda aquela pregação que Jesus estava a fazer estava a preparar os discípulos para o Pentecoste, para receber o Espírito Santo. E toda a pregação que nós estamos a fazer, amados, é para tentar provocar alguém, para chegar a um ponto onde diz: eu não posso continuar desta maneira, voide do Espírito Santo, e eu quero o Espírito Santo. E quando você se arrepender, acertar tudo, Deus é obrigado para lhe encher com o Espírito Santo. Ajuda-me, ó Deus. Conserte, Senhor, os meus objetivos de estar na mensagem. Deixa eu não perder o objetivo da minha estadia na mensagem, que o objetivo fundamental é de ser cheio do Espírito Santo. Encha-me, julgue o meu caso quando ainda é hoje. Eu não quero ser surpreendido naquele trono branco. Quando ainda é hoje, coloca-me na balança. Se há alguma coisa que ainda está me faltando, Senhor, acrescente. Se há ainda alguma coisa que está me
que está a mais, tire isso, Senhor, de mim. E eu quero estar pronto, como foi cantado, para andar em Jerusalém, como João fez. Ajuda-me, Senhor. Não permita que eu seja atrapalhado com o resto das coisas e esquecer o objetivo fundamental. Quero estar cheio do Espírito Santo e viver ao pé dele. Quando eu orar, quero ter a certeza de que eu sinto o Espírito Santo que está comigo, ao meu lado, caminhando com ele, para eu estar certíssimo de que naquele dia, quando o Espírito de Deus estiver a ser tirado da terra, eu também serei tirado. Vou orar. Ó Pai Celestial, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Abraão, humildemente, Senhor, e como sabemos aproximar o seu trono de misericórdia, deparando-se aqui com este exemplo de um que caminhou consigo aqui na terra, tão perto que podia comer com o Senhor, dormir com o Senhor, viajar com o Senhor, mas ele acabou perdendo a visão do objetivo de tudo aquilo. E ele não sabia que o objetivo de tudo aquilo que era feito era para condicionar as almas para a recepção do Espírito Santo. Ele teve um motivo e objetivo errado. Senhor, se alguém, alguma parte que está nos ouvindo, que tem um objetivo, motivos errados da sua estadia na mensagem, Pai, tira esse objetivo errado, Senhor, em nós. Não queremos ser levados, enchendo a nossa mente pelas coisas desta vida, porque tudo é vaidade. A única coisa, Pai, que é importante é servir-te, te amar, sabendo que a única coisa que vamos carregar é a nossa natureza. E essa natureza tem que ser a natureza da palavra ou a natureza diabólica. Senhor, nós almejamos pela natureza da palavra. Pai, para sermos recebidos naquele dia, encomendo cada um dos seus filhos neste momento, ajuda cada um, ó Pai, para consertar os seus motivos, objetivos e as suas lutas, para que as almas que ainda não foram batizadas não acham descanso, possam lutar e fazer tudo como Jacó, que fez tudo até colocar a sua mão na primogenitura. Que cada um coloque a sua mão no batismo do Espírito Santo. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado porque ainda temos uma oportunidade, Senhor, de nos reunir em nossas casas. Que essa oportunidade possa ainda ser estendida, não seja retirada de nós. Senhor, e quando estamos a ver esta praga ainda continuar, Pai, ampare-nos. Tu és o nosso amparo. Ampare os irmãos, ampare as irmãs, ampare as crianças. Senhor, com este programa de que as aulas vão se abrir, ó Deus, queremos encomendar os nossos filhos sobre a sua proteção. Protege-nos, ó Pai, desta coisa vil. Senhor, nos encomendamos nas tuas mãos, que possa nos ajudar nesta era final, que possamos estar prontos naquele dia. Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém.